Fala, torcedor vascaíno. O Vasco terá sequência importante em casa após a data FIFA. E após a expulsão no último jogo, o atleta Souza pediu desculpas aos torcedores vascaínos. E o Puma Rodrigues, nosso lateral, foi convocado para a seleção uruguaia. E o Vasco chega a 6 expulsões no Campeonato Brasileiro. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e informações sobre o Vasco da Gama. Antes, eu peço o seu like, a sua inscrição nesse vídeo também que é muito importante e também o seu compartilhamento, tá bom? Então agora vamos colocar na tela para vocês as informações do dia de hoje, beleza? Vamos lá. Primeira informação é do Net Vasco. É a seguinte, o Vasco terá sequência importante em casa após a data FIFA. O Vasco ficará 10 dias sem jogar durante a data FIFA, mas vai ter logo, após o retorno às atividades, uma importante sequência de partidas em casa. Estes duelos ocorrerão entre os dias 19 ao dia 28 deste mês de outubro, válidos pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Embora o primeiro tempo após a data FIFA seja fora de casa, contra o São Paulo, depois disso o Vasco vai jogar em casa em 3 oportunidades seguidas. A primeira é no dia 19 contra o Atlético Mineiro, pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Nesta partida o Cruz Maltino precisa da vitória, já que perdeu o primeiro confronto em Belo Horizonte por 2-1. Esta é a única forma de voltar a ser finalista da competição após 13 anos. Na semana seguinte, serão 2 compromissos novamente em São Januário. No dia 24, a equipe enfrenta o Cuiabá em um confronto adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Houve um segundo adiamento confirmado pela CBF, passando o jogo para uma quinta-feira. Então, anteriormente, ele tinha sido remarcado para dia 23. Depois disso, o Vasco enfrenta o Bahia, em partida que ocorre no dia 28. Assim, irá concluir seus compromissos no mês de outubro, quando já entrará na reta final do Campeonato Brasileiro. O elenco que folgou neste domingo, ontem, no caso, volta aos treinamentos normalmente nesta segunda-feira no CT Moacir Barbosa, tá bom? Então, informação importante para o torcedor vascaíno. Esse mês de outubro aí vai ter muitos jogos do Vasco dentro de São Januário. É importante a gente apoiar, como sempre, a gente sempre tá lotando o estádio, apoiando os jogadores e tudo mais, e isso é muito importante, né? Nossa torcida é muito presente no nosso elenco e tudo mais, né? A torcida do Vasco é fantástica, uma torcida gigante, e esse mês de outubro aí vai ter alguns jogos dentro de casa, contra o Cuiabá, contra Atlético Mineiro, que é um jogo importantíssimo pro Vasco. Pô, se a gente ganhar, tipo, passa pra uma final de Copa do Brasil, né? Seria um sonho pra gente, a gente conquistar uma Copa do Brasil esse ano. E também contra o Bahia, beleza? Então é mais ou menos isso. A informação é essa. A outra informação é sobre o volante Souza. Ele que, infelizmente, fez aquela bobagem no último jogo contra o Juventude em São Januário. Deu uma tesoura no jogador do Juventude, mereceu ser expulso realmente. Ele pediu desculpas, tá? Tá aqui, ó. Souza pede desculpas por expulsão. Tá aqui, ó. Meus planos e sonhos eram outros ao entrar na partida. Então tá aqui, ó. Antes de tudo, eu queria pedir desculpas aos meus companheiros, staff e torcida. Meus sonhos e planos eram outros ao entrar na partida. Porém, me excedi e fui com muita vontade de ganhar o lance. E errei. Assumo a responsabilidade, aceito as cobranças e críticas e sei que se eu permanecesse no jogo teríamos totais condições de virar o jogo nos minutos finais. Vou continuar trabalhando e dando o meu melhor porque eu não aceito dar errado. Nunca aceitei não dar errado. E pode ter certeza que eu vou dar certo. Vou continuar trabalhando em busca de uma sequência de jogos, respeitando meus companheiros, porém sabendo que eu posso ser muito útil. Apenas preciso, como todo atleta, ter sequência e ritmo de jogos. Ninguém está satisfeito com o resultado e nem com o futebol apresentado. Já nos cobramos internamente e vamos continuar nos cobrando para entregar o melhor futebol a vocês. Torcedores que nunca nos abandonaram. Nunca nos abandonaram. Já saímos de situações bem piores e vamos voltar a vencer e convencer. É uma promessa, difícil escrever esse texto, mas eu sei que muitos aqui torcem e esperam de mim uma resposta. E pode ter certeza que eu vou trabalhar ainda mais e em breve estarei de volta mais forte. Então o Souza aí fez um resumo aí, né, praticamente, nas suas redes sociais. Importante, né, cara, esses dados, essa interação do Souza com os torcedores, porque é um volante que a gente sabe que é um volante que fala pra caramba, né, que antes dele vir pro Vasco, ele falava que tinha capacidade de ser titular na equipe do Vasco, qualquer time do Brasil, né, então é um jogador que
pode ajudar o Vasco futuramente. A gente chama ele de jogador aposentado porque é um jogador que tem uma certa idade e quando entra nos jogos hoje em dia ele tá prejudicando mais do que ajudando, né? Então, cara, vamos esperar que o Souza realmente cumpra com as palavras dele, cumpra com o desafio que ele propôs a ele mesmo e também criando uma esperança pro torcedor vascaíno, né? Faço essa pergunta para vocês também nos comentários, o que vocês acham sobre o Souza, né? Vocês acham que ele pode vingar ainda no Vasco? Ele, lembrando que foi uma indicação do Felipe Coutinho, tá bom? Ele e o Alex Teixeira, que também é outro jogador que não tá tendo desempenho com o time do Vasco, beleza? Então vamos lá, a próxima informação é sobre o Puma Rodrigues. Mais uma vez, nosso atleta, lateral direito, Puma Rodrigues é convocado para a seleção uruguaia para os jogos das eliminatórias. Vasco da Gama, o lateral direito Puma Rodrigues foi convocado para a seleção uruguaia para os próximos compromissos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Estaremos na torcida Puma. O Vasco colocou aí, ó, tá aí a arte do Vasco aí, ó. Pumita Rodrigues convocado para a seleção uruguaia, tá bom? Então, informação importante pra gente saber aí sobre o nosso atleta Puma, que tá jogando umas eliminatórias de Copa do Mundo. A outra informação é sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro e sobre as expulsões. O Vasco tem 6 expulsões no Campeonato Brasileiro. É muita coisa, gente, é muita coisa. Ó, essas últimas duas recentes agora, os últimos 2 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, a gente teve 2 jogadores expulsos. Matheus Carvalho e agora o Souza. Então, cara, a gente tem que rever esse negócio aí, né? A gente tem que rever isso aí, o temperamento dos atletas. A gente viu o Matheus Carvalho muito nervosinho em alguns jogos, contra o Atlético Mineiro ele muito nervosinho, batendo no gramado, puto, né? E contra o Cruzeiro, quando ele foi expulso, colocando um dedo na cara dos jogadores do Cruzeiro, do árbitro, não sei o quê. Cara, tem que melhorar esse temperamento aí do Matheus Carvalho, né? E obviamente, né? Os jogadores têm mais calma nesses lances, porque pode causar uma expulsão e aí bananar o jogo inteiro, né? Que foi aconteceu com o Souza antes de ontem contra o Juventude. Ele acabou tomando um cartão vermelho, como ele falou no texto dele. Ele estava com muita vontade de vencer, só que essa vontade de vencer dele acabou trazendo a tristeza, que foi a expulsão, né? E consequentemente a gente sofreu alguns ataques ali. Graças a Deus não tomamos um gol, porque a gente podia sim tomar um gol. Tava mais fácil a Juventude fazer um gol na gente do que o Vasco fazer gol no Juventude. Então é importante esse um pontinho que a gente pelo menos conquistou dentro de casa. Não era o que a gente esperava, nem um pouco. Eu esperava uma partida muito boa do Vasco, dominando a partida, impondo o jogo, ganhando com tranquilidade, mas não foi o que aconteceu, né? Então, ó, Vasco chega a 6 expulsões do Campeonato Brasileiro. Pelo segundo jogo do Brasileirão seguido, o Vasco terminou a partida com apenas 10 jogadores em campo. Contra o Cruzeiro e Juventude nas últimas 2 rodadas, Cocão e Souza, respectivamente, foram expulsos e prejudicaram o time na busca pela vitória. E os jogos tiveram roteiros parecidos. Apesar da diferença que o Vasco abriu o placar contra o Cruzeiro, mas saiu atrás contra o Juventude. No momento das 2 expulsões, a equipe do Rafael Paiva controlava melhor o jogo e buscava um gol para conquistar a vitória, para tirar o placar de 1-1. E as expulsões tiveram no mesmo efeito com 1 a menos. O Vasco flertou com a derrota nos últimos 2 jogos do Brasileirão, o que teria sido péssimo em termos de tabela, tirando 2 pontos do time na classificação. O problema é que o Vasco tem sofrido com expulsões na temporada há mais um tempo. Ao todo, são 6 cartões vermelhos no Brasileirão. 5 de forma direta, o time é o quinto com mais expulsos do Campeonato Brasileiro. A maioria teve impacto direto no resultado da partida. Tá aqui, ó. Atlético Goianiense tem 12 vermelhos, o Vasco tem 6 vermelhos aqui. O Vasco está em 6º colocado, tá? Então, informação importante, ó. Tem o Hugo Moura, que foi expulso com o Atlético Paranaense. Lá que a gente criticou bastante o Hugo Moura, né? Inclusive. O João Vitor contra o Flamengo, naquele sacode que o Flamengo deu na gente. Vitor Luiz contra o Juventude, lá fora de casa, no campo do Juventude. O David contra o Bahia, que foi uma expulsão que pra mim não fez sentido nenhum, tá? Não concordo com aquela expulsão. Matheus Carvalho contra o Cruzeiro recentemente agora. E o Souza, que foi o último jogo, tá? Então tá aí as expulsões do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá com 6 expulsões do Campeonato Brasileiro. Olha a diferença, cara. O Atlético Goianiense tá com 12 em primeiro lugar. Bizarro, né? Mas é mais ou menos isso, a gente tem que melhorar nesse quesito aí de marcação. Eu sei que o time tá querendo vencer, tá com vontade de vencer, mas não tá conseguindo representar dentro de campo, né? Infelizmente, como o Souza falou no texto dele, ele tava com muita vontade de vencer, de ajudar e não sei o que, e acabou tendo esse problemão que ele deu pro Vasco, pros seus companheiros dentro de campo. E também pro torcedor vascaíno, né? Que saiu todo mundo frustrado daquele jogo, um jogo que a gente esperava que seria que o Vasco dominasse a partida, e não foi o que aconteceu, né?
Então, gente, é mais ou menos isso, as informações do dia de hoje. Talvez hoje vai ter a livezinha de tarde, não sei ainda, se surgir algumas informações e tudo mais, a gente faz aquela livezinha de tarde tranquilamente, beleza? Então, cara, peça o seu like nesse vídeo que é muito importante, ajuda demais o nosso conteúdo. Seu compartilhamento do nosso vídeo também, que é importante demais. Então, cara, é mais ou menos isso. Se você quiser virar membro também no nosso canal, a partir de R$3 você consegue virar membro. Superchat você pode mandar também nas nossas lives, virar membro, live pix, seja o que for, tá? Você ajuda de qualquer forma o nosso canal, que tá crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? Nosso canal tá crescendo, tá dando um tibum do nada. Isso é importantíssimo pra gente. Tá? Então, cara, gente, é mais ou menos isso. Conto com o apoio de vocês no nosso canal. O like, o comentário de vocês é sempre importante. Sempre tô respondendo os comentários de vocês nos nossos vídeos, nas nossas lives também. Então é mais ou menos isso, gente. Muito obrigado de verdade pelo apoio de todos. Um abraço de coração. Se Deus quiser, o Vasco a gente vai ter essa paradinha aí, data FIFA, 10 dias sem jogos do Vasco, 10 dias de treino pro Vasco. Espero que o Vasco retorne contra o São Paulo jogando bem. E contra o Atlético também, né? Que é o jogo mais importante ali. Esse quesito é o jogo contra o Atlético Mineiro em São Januário. Beleza? Então é mais ou menos isso. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Seu like é importante, sua inscrição também é importante no nosso canal. Tamo junto, gente. Saudações vascaínas. Tamo junto.